que é a discussão sobre a privatização ou a desestatização do Porto de Itajaí. Boa noite, doutor Denísio. De antemão, já agradecendo ao presidente, o doutor Rafael Maia, em oportunizar a gente de estar junto aí aos colegas, ao Jorge, que há muito tempo eu não ouvia, sempre um prazer, ao meu amigo Robson Coelho, deputado Paulinho Bornhaus, né? Sempre deputado, né? Paulinho Bornhaus. Pois bem, então agradecendo, o Porto de Itajaí, na verdade, a relação com a municipalidade, com o município de Itajaí, não vem só de 25 anos, né? Em 1997, então, foi firmado o famoso Convênio de Delegação 008/97, que permitiu que a administração do Porto de Itajaí passasse a ser por 25 anos para o município de Itajaí. Nesse período, houve a alteração da denominação da autarquia para a Superintendência do Porto de Itajaí, e essa autarquia, ela vem, nesses últimos 25 anos, tendo basicamente duas funções. Uma delas é a exploração do Porto de Itajaí, que essa exploração se dá de duas formas. Uma, através da arrendatária, né, a exploração, feito um contrato de arrendamento, que também finaliza no ano que vem, dia 31 de dezembro do ano que vem, esse arrendamento hoje explorado era o famoso Teconvi, né, que posteriormente foi adquirido pelo Grupo Maersk e que explorado, então, pela IPM Terminals. A outra parte do Porto de Itajaí ainda permanece como porto público a ser explorado por operadores portuários. Nesse período, houve um momento de 3, 4 operadores portuários. Atualmente, nós temos somente um operador portuário, que coincidentemente também é arrendatário, mas aí há 2 anos atrás, inclusive, tínhamos um outro operador portuário pré-qualificado, e esse processo, nesse exato momento, encontra-se sob a avaliação do Ministério da Infraestrutura, que tem nos posicionado que até o mês de agosto, então aí nos próximos 60 dias, apresentará o resultado desses estudos para, segundo eles têm nos pontuado, em conjunto com a municipalidade, definir o melhor modelo. Que esse exemplo, que foi esse abraço que toda a sociedade itajaense deu para com o Porto, que permitiu que o Porto, mesmo trocando de administração, tivesse um único rumo, que fosse o rumo da correção, o rumo de encontrar as soluções causadas pelo o espaço muito restrito de cargas. É esse case de sucesso que Itajaí sempre foi na vanguarda das administrações portuárias, e que não eram aquele desbando ou aquela rotina de colocar dinheiro público o tempo todo nas companhias docas que têm aí pelo país. A primeira grande luta que foi vencida foi tirar da lista. Né? Se dizia à época, né, Denísio, que ia vender para os chineses e papapá. Naquela época já tinha esse blá 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 aí na cidade, e na verdade entrou lá, botaram na lista, e nós conseguimos, através de um trabalho de um pedido muito forte também ao presidente Fernando Henrique, na época o meu pai, que era senador da República. Na verdade, a gente trabalhou, Antônio Carlos Conde Reis, e conseguimos tirar. O primeiro passo foi tirar, e depois nós começamos a entender como é que poderia se dar a tão sonhada a municipalização do porto. Não existia nenhum porto municipalizado no Brasil, nenhum. Estadualizados vários, federais vários, mas municipal não existia. Né? E aí o Padilha me disse: Paulinho, está tudo bem, está tudo ótimo,
Só tem um problema. Eu vou estadualizar o porto. Obrigado a estadualizar, né? E eu não vou poder atender, a não ser que o governador abra mão deste direito e aí sim eu passo para a municipalização. Mas o Estado tem a preferência. Estou falando aqui sobre legislação, né? E aí me coube a missão de conversar com o governador Paulo Afonso. Eu fui lá, me lembro como se fosse hoje, no Palácio da Agronômica, ele sentado, eu introduzi o tema, o assunto, expliquei a ele, né? Na época, o PMDB governava a cidade de Itajaí, né? Aliás, o PMDB não governava o Estado, mas a cidade de Itajaí não era afeta, era outro partido, era outro grupo político, né? Como sempre acaba entra um, sai um, entra o outro, né? A nossa política. E aí havia uma grande força por parte da época do superintendente do Porto, que era ligado ao governo estadual, ao mesmo partido do governador, para que não fosse municipalizado o Porto e sim estadualizado. A briga de poder. Não era o desejo da cidade. E o governador Paulo Afonso ouviu e disse o seguinte: Paulo, eu vou mandar a carta para o ministro e você vai levar em mãos. Ele produziu a carta, abriu mão, oficialmente o Estado abriu mão, eu levei ao ministro Padilha e aí o processo de municipalização começou a andar. Decreto nacional que tirou a autonomia dos portos. Né? Basicamente, ele federalizou de novo, levou tudo para autarquia em Brasília. Quer dizer, tudo que não funciona foi feito nisso aí. Então, a partir daí, a gente começa a encontrar o atual momento que a gente se encontra. Então, a expansão com dificuldade, né, a questão da área retroportuária, a própria extensão, né, que foram feitas em vários portos do Brasil, e Santa Catarina, no especial de Itajaí, que é um porto municipal, não foi feita. Né, diz que não podia estenderam em Santos, estenderam em todos os lugares, aqui não estenderam, em troca das benfeitorias. Agora estamos chegando ao fim do contrato, vamos ter que licitar, tudo bem, né, espero que tenham um alto interesse, mas agora estamos de frente a um novo desafio, porque só teve desafio para Itajaí, ninguém veio nos ajudar. Todo mundo criou um problema em Brasília, às vezes em Florianópolis, e aí faço aqui ao ex-governador Paulo Afonso a minha homenagem, que foi um cara que entendeu o pedido da cidade, e essa coisa que nós estamos vivendo agora, que nós estamos vendo análoga no aeroporto de Navegantes, né? É uma visão tacanha da nossa capacidade, do segundo polo portuário do Brasil, do segundo local em movimentação de contêineres do Brasil, depois do Porto de Santos, e que tem um tratamento que a gente tem que estar com um olho na missa, outro no padre e sem dormir, porque aí eu quero falar para o Fábio, né, que é a autoridade portuária, né, o próprio prefeito, Valnei Morastone, quem nós temos que ajudar nesse processo, há que se fazer um esforço, todo mundo, a comunidade de Itajaí, para que isso não vire um empacotamento como foi o aeroporto de Navegantes. Agora, a informação que a gente tem, que o deputado Chudini não entrou, mas se ele estivesse aqui, eu queria perguntar, é de que há a possibilidade de empacotar a gente num pacote de portos e vender. Né? A municipalização está sendo levada na conversa. Então, há que se ter uma reação muito forte, há que se posicionar, há que se instar a bancada federal, né, que no aeroporto de Navegantes chegou atrasada, né, chegou sem argumentos, o ministro já estava com tudo pronto e feito, as audiências aconteceram, houve do CINANF, do conselho que eu hoje participo, né, sou o presidente do Conselho Consultivo, nós estamos atentos, né, os prefeitos sabem da importância disso, principalmente o prefeito Valnei, que está à frente do processo, junto com a autoridade portuária, junto com o Fábio, mas assim, assim, ó, eu não dou conselho, eu dou palpite, o meu palpite é assim, abram as baterias e abram as buzinas rápido, vamos... Conversa mansa em Brasília, levaram na conversa o aeroporto, foram levando o tempo inteiro, vão tentar levar o porto, né? Já mostrou, o ministro é um homem competente, mas não tem ligação com Santa Catarina, e não tem uma ideia, e não tem boa vontade, até o que ele demonstrou, com os nossos pedidos aqui. Então, assim, é necessário, né, que a gente faça essa pressão e que esteja muito atento. Parabéns ao Foro Metropolitano, parabéns ao Rafael, sempre atento, junto com sua diretoria, junto com um conjunto de participantes, a um tema tão crucial. Né? Nós estamos falando aqui para encerrar, no final do dia, emprego e renda para a nossa gente. É muita renda, é muito emprego. Nós não podemos abrir mão disso.
Não há o que se fazer diferente disso. Seria um colapso para Itajaí, cair em mãos erradas o porto, que hoje é municipal e é bem administrado, e vem sendo bem administrado ao longo das administrações públicas que passaram na prefeitura. Paulinho, obrigado pelo choque de realidade, viu? Parabéns pela leitura que você faz muito bem. Penso eu que aqui, quem está em casa, aliás, obrigado já quem está aí no nosso Facebook aqui compartilhando, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Na condição de usuário, a gente quer competitividade, né? A gente quer facilidade. A privatização, nós não somos contrários à privatização, mas nós precisamos realmente ter cuidados, porque na situação atual, que nós usufruímos de um benefício fiscal de ICMS que atrai investimentos para o estado de Santa Catarina, o Paulinho Bonaldo está em cima disso direto, o Robson Coelho e o Fábio da Veiga também sabem disso. A vantagem competitiva pode se esvair uma vez que os terminais comecem a subir os preços, a prática de preços no trânsito de mercadorias, né? Nós temos hoje uma problemática muito séria nos terminais, a nível de Brasil e, sobretudo, em Santa Catarina, que é o aumento do THC2, né? O CAD está com uma ação nisso e o Sinditrade está como micus curiae, né, nesse processo, porque a partir do momento que os armadores assumiram as operações portuárias, esses custos subiram vertiginosamente. E eles chegaram a entrar, como eu posso te dizer, eles chegaram a invadir a praia que nós tínhamos do benefício fiscal, que era a grande vitrine nossa. Isso tem que ser cuidado, né? E eu não sei, e esse é um temor, tá? Agora eu falo pessoalmente, e obviamente nós como classe de usuários, a gente tem este temor de que isso possa se complicar no evento de uma privatização, e aí voltamos ao ponto. A autoridade portuária, o conselho, tem que manter um nível de independência em relação ao usuário. Ao concessionário, quem explora a atividade de terminal. O que vem por aí, né? Porque essa decisão, ela não está aqui conosco em Itajaí, essa decisão está lá em Brasília, os estudos que estão sendo feitos pela EPL, o Ministério do Transporte, então causa um pouco de angústia, porque estão decidindo o futuro da nossa cidade, e aí vem essa questão de representação política, nós não vamos entrar nisso nesse momento. Eu vi aqui algumas manifestações na rede social, e é importante deixar claro, o Fábio já deixou, mas firmar bem esse posicionamento. Quem opera cargas no Porto de Itajaí é iniciativa privada, isso aí é desde o arrendamento, que a iniciativa privada é responsável em operacionalizar todo tipo de carga, né? Marcos importantes foram colocados pelo Fábio, a legislação de modernização de portos, lá 8.630, que acabou culminando no arrendamento do Porto, lá no final da década de 90, a Lei 12.815, né, que acabou aperfeiçoando em alguns pontos, acabou sendo um atraso em outros pontos, né, Fábio? Como, por exemplo, a questão do Conselho da Autoridade Portuária, que voltou a ser consultiva, sendo atraso para a cidade de Itajaí, a municipalização em 95, a municipalização por 25 anos lá em 97, na época o Jandir e o Paulinho participaram, também a questão do arrendamento, que foi de fundamental importância, isso no final da década de 90. Então, todos esses momentos foram muito importantes. Agora, daquilo que está sendo tratado, eu participei de algumas reuniões com a EPL na época enquanto vereador, e daquilo que está sendo do atual momento, tem muita coisa que vai mudar, que esse novo modelo está sendo discutido, porque vence o ano que vem o contrato de arrendamento da atual operadora portuária IPM, e também vence a delegação do Porto de Itajaí, que iniciou lá em 95, 97, por 25 anos. Então, quer dizer, nós temos essas duas datas próximas de vencer, por isso que está sendo estudado um novo modelo. As atribuições, como eu falei anteriormente, irá mudar muita coisa, nós sabemos. A autoridade portuária, ela deve ficar com a atribuição, é isso que nós defendemos, da questão do meio ambiente, da questão de dragagem, de manutenção, e repassando os custos, logicamente, para os armadores que adentram ao canal do Porto de Itajaí, com todas as operações para a iniciativa privada, com maior liberdade para a iniciativa privada para realizar os investimentos necessários para o futuro do Porto de Itajaí. E quando eu falo de investimentos necessários, né, Fábio, tem a questão da segunda etapa da obra da Bacia de Evolução, Paulinho
semana passada abordou sobre isso também. Fala da questão da via expressa portuária, que infelizmente é uma novela aqui na cidade de Itajaí, com o aumento da área primária do Porto de Itajaí, com o aumento do espaço de acostagem, de caixa comercial, porque nós temos condições sim de ampliar o recebimento de navios, nós temos uma condição boa. Quem passa pela Rua Blumenau, eu quando passo por ali, eu sempre vislumbro uma oportunidade para Itajaí. Então nós temos muita coisa para fazer ainda, para o Porto continuar crescendo, continuar evoluindo e continuar batendo recorde. Com relação, por exemplo, ao futuro, à exploração do Porto de Itajaí, algumas empresas já se manifestaram interesse em permanecer. O caso da IPM Terminus, que é a empresa que explora o Porto de Itajaí hoje, eu acredito que seja, por mais que nós tenhamos uma concorrência, seja a empresa por já estar em Itajaí, por já ter uma estrutura organizacional, uma estrutura de equipamentos, acaba sendo a empresa que acabará ficando em Itajaí. Eu não falei também, Paulinho, de uma questão de investimento importante para a cidade de Itajaí, que é a questão da dragagem a montante. Eu acho muito importante para a cidade de Itajaí que essa dragagem possa ser estendida a montante, para os terminais, porque nós temos muitas oportunidades ao longo do rio. Quer dizer, Deus foi muito bom quando fez Itajaí, nos deu oportunidades, nos deu rio, mas nós temos muito mais condição de explorar essas oportunidades. Nós temos muito mais condição de crescer aqui em Itajaí, e esse momento é um momento muito importante para a nossa cidade. Fábio, a gente não sabe o que vem de lá. Nós estamos trabalhando, nós fizemos audiência pública, foi formada uma comissão na Câmara de Vereadores, provocada pelo Hernando, que é presidente da Intersindical, o Correio, e tem sido liderado pelo Beto Cunha, com a participação de vocês. Quando temos dezenas e dezenas de navios em São Francisco do Sul, em Paranaguá, que poderiam estar atracando aqui. E qual é a dificuldade aqui? São 5, 6 terminais, uma hora o terminal tem a capacidade de investimento, o outro não tem. Quando o inverso também acontece. O principal é a formatação e o comando, né? Então, assim, o que a gente sofre mais é quando o comando está longe. Então, o Porto de Itajaí, quando perdeu a autoridade portuária plena, que o governo federal subtraiu, te garanto que a única coisa que mudou foi a quantidade de passagens aéreas que o Porto de Itajaí teve que investir para poder ir a Brasília resolver cada semana um problema novo, e que antes era resolvido aqui, né? A hora que você faz um lote, o cara manda um gerente, né? Então, assim, um gerente geralmente é colocado para não ter autonomia. É muito difícil, né? Então, o cara vai lá, faz como o Fábio disse, o cara vai lá, faz, eu tenho esse investimento, esse retorno, tanto assim, tanto assado, e enquadrou, e é isso que vai cumprir. Quando o cara tem que abrir a regra, às vezes você tem um problema, às vezes você tem uma dificuldade, às vezes você tem essa questão da integração com a comunidade. Tem que cuidar da forma. Então, assim, nós não podemos ser empacotados, nós não podemos tirar daqui a capacidade da decisão, tem que se discutir muito como vai ser feita essa interação, Denise, entre o poder público e o novo concessionário, seja ele daqui, de Singapura, de Hong Kong, não interessa de onde vai ser o cara. Me permita até aproveitar os senhores que são aí a liderança, assim, o que fazer agora? Porque nós somos práticos, né? Acho que o discurso é único, né? Todo mundo quer um porto aqui, com decisão aqui, com a cidade que tem essa buscada, a atividade é privada, mas o controle tem que ser aí pensando no bem comum da cidade, do dia a dia. Navegante está preocupado. E aí, Paulo, o que fazer a partir de agora? Eu sou muito prático. Eu acho que a diretoria do Porto, são 3 diretores, é isso, Fábio? Você e mais 2? Cada um devia morar num gabinete de um senador lá em Brasília. Transferir e pedir uma mesa e dizer, a partir de hoje nós estamos tocando o Porto daqui, até resolver esse imbróglio, porque só essa mobilização política antecipada, pressionada, esticada, tensionada, e isso que nos ensina é a nossa história, o que nós levamos em toda a história do Porto de Itajaí e outras coisas, que está aí a 470 até hoje, nossas dificuldades. Então, assim, tudo que é coisa que é só dentro de Santa Catarina, nós temos fama de estado rico lá, né? Então, os caras não querem nem saber.
Então, assim, se os nossos entes políticos não estiverem 24 horas por dia, e não é fazer fotinho para botar post em Instagram, Facebook, isso tudo aí não adianta, isso é tudo conversa fiada, está do lado de saco de autoridade, né? Se tivesse radiografia, a mão estava no saco, a outra estava em cima, né, Denise? Isso aí não serve para nada, cara. O que tem que estar lá, dizer o seguinte, tem que fazer, usar a pressão do senador na Comissão de Economia, na Comissão de Justiça do Senado, que eu estou falando em Senado porque a Câmara também, mas o Senado ele é mais específico, lá tem as matérias econômicas de interesse do governo federal, é lá que se discute as grandes políticas econômicas do Brasil. Então, tem que ter senador pronto para botar o pé na mesa, né? Vamos dizer assim, né? Botar o pé na mesa e dizer o seguinte, cara, não vai ser feito assim, me traz aqui, eu quero ver, traz conhecimento, convoca o cara, faz falar, né, faz dizer o que é, discute, chama audiência pública, começa a apurrinhar, porque assim, você só é notado se você fizer volume de pedido. Então, assim, eu deixo aqui ao Fábio, né, que transmito ao prefeito Morastone, né, a nossa solidariedade, e que ele, então, pode até levar a prefeitura para lá, divide, cada semana fica num gabinete do senador, porque os senadores têm um papel fundamental nessa questão daqui para frente, tá? Se replicar modelos que foram exitosos. Assim, nós reunimos a Sociedade Civil Organizada de Itajaí, que já emitiu formalmente esse apoio. No primeiro momento, os trabalhadores portuários, sejam os nossos efetivos e os avulsos, que também, todos eles, de forma muito séria, emitiram esse apoio. A Câmara, daí iniciamos então com o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores de Itajaí, que é uma Câmara multifacetada, né? 17 parlamentares, 11 partidos, aprovou uma moção de apelo ao governo federal de forma unânime. Posteriormente isso, então, com a base já feita, fomos para os deputados estaduais, que também a Alesc já aprovou de forma unânime uma outra moção de apelo ao presidente da República e começamos, então, com os nossos parlamentares federais, os 16 deputados e 3 senadores. Mais Brasil, menos Brasília. E é isso que nós queremos. Deixa aqui que nós já mostramos que conseguimos conduzir bem o nosso porto. Como bem disse Paulo Bonaus, o governador do estado tem que encampar essa briga, tá? São áreas estratégicas do nosso governo do estado. É importante destacar, nós temos um levantamento aí, o segmento de importações no estado de Santa Catarina representa na casa de 18% da arrecadação de ICMS do estado. Quando a gente fala do segmento de importação e exportação reunidos, nós chegamos a 1/3 da arrecadação. Eu acho que somos um segmento muito estratégico para a condição de economia forte que o Estado tem, de capacidade de investimento, com uma infraestrutura convidativa para a indústria, para quem quer se instalar. Tudo isso criou-se a partir do comércio exterior. Nós vemos com preocupação, sim, como diz, fazendo as palavras do Paulo, pode vir um pacote fechado, ninguém sabe do que vai vir daí, e a autoridade, sim, nós ainda devemos manter um controle nas nossas mãos, no sentido de que não venha um usuário a praticar, um operador a praticar abusos, que vai acabar correndo com tudo isso que nós conquistamos nos últimos 30 anos, né? Muito bem. Obrigado. Obrigado, Jorge. Eu quero agradecer. Eu não tenho moto não, tá? Mas o Fábio amanhã vai comprar uma moto. A Anitta vai... Não é a esposa dele, é a Anitta que amanhã ele vai permitir, mas vai convidar o Bolsonaro, que tinha sido assim para vir motociata. Tenho certeza quanto vai dar. Mas aqui, eu quero, antes de terminar, passar as considerações, agradecer ao Alexandre Pamplona, muito obrigado, ao Correio, ao Henrique, à Anelise, obrigado, Anelise, novamente ao Alexandre, ao Joselito, obrigado ao Fabiano Domingos, também aqui ao Joselito novamente, obrigado também ao Manuel Antônio dos Santos, ao Beto Grafo, Beto, viu, Paulinho? Saiu da cama, já está fazendo a papinha para a noite, então à noite toma uma papinha, viu? A Viviane da Veiga, a melhor irmã que o Fábio tem, um abraço, muito obrigado também. Rodrigo, ao vereador Paulinho e a todos que participaram conosco.
Para encerrar, considerações finais, começa por ti, Jorge, 1 minuto. Dizer em nome do Sinditrade que estamos aí, os nossos associados têm lutado no sentido de enaltecer e fazer crescer a nossa economia, e a gente que conte conosco como entidade de classe, que conte conosco como empresários, usuários do terminal, no sentido de que a gente continue provendo as nossas famílias itajaienses com seu devido ganho, seu sustento, através desse segmento que foi fundamental para edificar essa comunidade toda aqui, né? Seria isso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, vereador, ex-vereador, portuário. Um abraço a todos os portuários. Robson, José Coelho, muito obrigado, Robson. Obrigado, Denise, Fábio, Paulinho, Jorge, a toda a equipe do Fórum Metropolitano, a todos que participaram desse debate, ouvindo. E fica aqui uma mensagem, né, como a falta de representação política, de representatividade política tem pesado para Itajaí, seja na questão do aeroporto navegante, seja nessa questão do Porto de Itajaí, como isso tem pesado negativamente para Itajaí nesses últimos anos. Essa foi a manifestação do vereador Paulinho da Meia Praia, lá em Navegante. Obrigado, Paulinho. Fábio da Veiga, muito obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio da Veiga, muito obrigado. Aliás, o senhor sempre estava aí, está atento e participando de todas as ações da cidade em defesa aí do nosso porto. Obrigado, Fábio. Denise, eu que agradeço ao foro, ao presidente Rafael, dizendo que Itajaí tem sim que ter representatividade. Itajaí é a 12ª cidade no país em arrecadação de impostos federais. No ano passado, a economia de Itajaí gerou uma arrecadação para o governo federal de 16 bilhões e 220 milhões de reais. E eu acho que essa representatividade tem que ser reconhecida agora pelo governo federal para que possamos manter, com certeza, a melhor estrutura ou a mais eficiente estrutura portuária. Eu falo, sem sombra de dúvidas, da qualidade do serviço dos TPAs, dos caminhoneiros, dos despachantes aduaneiros, das trades, que fazem que todo mundo junto, essa união, o Porto de Itajaí sendo sucesso. Então, mantemos essa união, a cidade toda, de forma partidária, sempre focando no que for melhor, e são medidas como esse programa hoje que tornam isso possível. Muito obrigado a todos. Jorge, prazer em revê-lo. Robson, parabéns atrasado pelo aniversário, sempre um prazer estar contigo. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, sempre estarei à disposição. E meu amigo Denise, estaremos aqui sempre à tua disposição para outros eventos que se fizerem necessários. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, doutor Fábio. Paulinho, assim, eu quero aqui fazer uma meia-culpa, sabe? Assim, ó, velho aumenta a experiência, mas a gente vai extraindo pela mentalidade, viu? E, aliás, Itajaí um dia vai reconhecer. Nós hoje não temos um porto privado graças a você, viu? Graças a você. E você lembrou aqui hoje, participei disso lá, lembro como se fosse hoje desse debate lá, né? Juntamente com o Arnaldo, lá, você juntamente com o governo Fernando Henrique. Hoje, Itajaí, não tem uma empresa privada aqui administrando graças a você. Itajaí, viu, Paulinho? Deve isso a você. Parabéns e muito obrigado. Não, Denise, não deve nada. Acho que o que a gente tem que fazer é ajudar o local que a gente ama, que a gente gosta. Correta. E eu queria dizer assim, eu não sei, assim, eu já estou há 30 anos nessa estrada e todos os nossos problemas, a maioria deles vem de Brasília e nós temos que correr lá para resolver os problemas. Então, assim, não vem solução de lá, só vem problema. E quando cai um Caramiguá, a gente fica até feliz, né? Porque tira o bode da sala e dá um Caramiguá. Então, assim, esse movimento nosso de Itajaí, da região, da ANF, do SINANF, que eu participo, que é o consórcio intermunicipal, como presidente do conselho, ele é a necessidade de a gente assumir e trazer as rédeas do nosso destino para as nossas mãos. É possível hoje, no emaranhado da legislação brasileira, criarmos formas de termos o poder local. E esse poder verdadeiro, o poder que decide, que planeja, que executa e que, se precisar, também faz a gestão. Essa é a importância. Por isso que nós estamos mudando o patamar. Agora, é assim,
que nem o equilibrista, né, de bola. Você tem que segurar o aeroporto, o porto, e ainda tratar de fazer as outras coisas que não foram feitas. Então, senhor, muito sucesso para os homens públicos, para aqueles que estão hoje à frente disso, e a gente tem que ir, os empresários, né? Aqui fica a minha solidariedade, que eu puder ajudar, vou ajudar. Quando eu puder soltar goela, eu solto, Denise, eu falo, puxo briga quando eu tenho razão, quando eu sei que eu estou do lado correto, não quando eu tenho razão, quando eu estou do lado correto, né? Você nem sempre tem razão. Então, muito obrigado, e a gente está junto nisso, e eu espero, né? Faço aí das minhas preces que não façam um absurdo com a cidade de Itajaí, que já tentaram fazer lá atrás, como tu bem lembrou, Denise, no momento que era muito pior, porque não tinha nem agência reguladora, não tinha nada, eles iam simplesmente passar a faca, jogar para qualquer um a turma. Então, hoje ainda tem algum arcabouço jurídico que permite ter uma certa tranquilidade, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado. E é isso aí, parabéns aos que participaram, e eu tenho certeza que o Rafael e o Foro estão muito ativos nisso, e com a caneta pronta se precisar ir para a justiça também, como fizeram em Navegantes, e reverter o processo, que às vezes tem que ir para o pau mesmo e não adianta, né? Sem choro nem vela, vamos para o tribunal, e seja o que for, se a gente estiver do lado certo e do correto, daquilo que a gente quer e é necessário, a gente vai até o fim. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Paulinho. Aliás, todos que participam do foro participam voluntariamente. Patrocinamos as ações em defesa da cidade, não cobramos nenhum honorário, nossa vontade é essa. E você pode conhecer aí todo o trabalho do Foro da Região Metropolitana, acompanhando aqui as nossas notícias e também acessando o nosso Facebook. Um abraço, pessoal.